Vamos falar hoje sobre a dipirona? Quase todo mundo tem um frasquinho de dipirona em casa ou algum comprimido ali para usar quando sente dor, não é? Você sabia que ele é um dos remédios mais usados no mundo? É um remédio analgésico, não opioide, usado em quadros de dor, de inflamação, também muito eficaz para baixar ali quadros de febre. Detalhe importante, a dipirona ela pode ser usada até por pacientes cardiológicos que estão internados em UTI, por exemplo. Pode ser usada, por quem é hipertenso, para quem já infartou ou tem risco de infartar. Pode ser usado em pacientes com insuficiência cardíaca. Ou seja, a dipirona pode substituir o anti-inflamatório em muitos casos, principalmente se você for um paciente cardiológico. Lembra que já falei algumas vezes que se você tem alguma doença cardiovascular, você tem que evitar ao máximo o uso de anti-inflamatórios, como diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, entre vários outros. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai saber tudo sobre a dipirona, para que ela serve, como ela funciona no teu organismo e sobre os efeitos colaterais que você nem imagina. Eu sempre falo que pacientes com algum tipo de doença cardiovascular não devem usar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório pode aumentar o risco de outras doenças cardiovasculares, como o derrame cerebral, o infarto, e por aí vai. Mas o que uma pessoa com doença cardiovascular ela pode usar quando tem dor ou quando tem algum tipo de inflamação? Uma alternativa ao anti-inflamatório é o uso da dipirona, que inclusive é um dos remédios mais vendidos no mundo. A dipirona tem propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias. Ou seja, ele pode ser usado ali para vários tipos de dor. Dor de cabeça, dor articular, dor muscular. Além disso, ele também abaixa a febre e age também como um anti-inflamatório. Ele tem a capacidade de inibir a produção de prostaglandina, que são substâncias envolvidas na inflamação e na dor. Então ele atua inibindo a COX, que é a enzima ciclooxigenase, responsável ali pela produção das prostaglandinas. Essas prostaglandinas são mediadoras químicas que têm várias funções no nosso corpo. Regulam a temperatura corporal, faz vasodilatação e sensibilizam ali os receptores da dor. Quando a gente se lesiona ou quando ocorre alguma inflamação no nosso organismo, a ciclooxigenase é ativada e começa a produzir as prostaglandinas. Isso acaba aumentando a nossa dor, aumentando a inflamação, às vezes dando até febre. A dipirona age então inibindo a COX, reduzindo as prostaglandinas. Aí você tem uma redução da dor, da inflamação, da febre. Apesar dela ter uma ação anti-inflamatória, essa ação não é tão potente quanto dos anti-inflamatórios não esteroidais, que vocês conhecem aí por aí. O diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno. Apesar da ação anti-inflamatória dele não ser tão potente, ele é preferível, principalmente em pessoas ali com alguma doença cardiovascular, para o alívio da dor. Como eu disse antes, nós cardiologistas prescrevemos dipirona para dor até em pacientes ali internados em UTI, após cateterismo cardíaco, após um infarto ou até em pacientes que acabaram ali de operar do coração. Então é um medicamento muito seguro. A gente sabe que usar anti-inflamatório pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares em pacientes ali com história de doença cardiovascular, Então aumenta a chance de ter infarto, derrame cerebral, insuficiência cardíaca. Além dos anti-inflamatórios inibirem a COX, inibindo as prostaglandinas, a inibição da ciclooxigenase também pode afetar a produção de outras substâncias, como as prostaciclinas, que têm propriedades ali vasodilatadoras, antiagregantes plaquetários, ou seja, ajuda a evitar a formação de coágulos sanguíneos. Então, em paciente com doença cardiovascular, os anti-inflamatórios podem reduzir ali a produção das prostaciclinas, aumentar a produção de tromboxanos, que são substâncias protrombóticas. E o que isso acarreta? Aumento do risco cardiovascular, infarto, derrame e insuficiência cardíaca.
Por isso que em pacientes com histórico de infarto ou outras doenças do coração, né, o paciente tem que evitar o uso dos anti-inflamatórios. Ao invés disso, a gente recomenda o uso de analgésico como a dipirona, né? Em doses adequadas, lógico, e por períodos curtos e sempre sob orientação médica. É importante você entender que não é só chegar na farmácia e comprar dipirona. Você tem que ter orientação do teu médico, porque essa recomendação depende do teu caso, do teu histórico de doenças. A dipirona é sim um analgésico seguro, mas assim como todo remédio, ele pode dar efeitos colaterais e ter interações com outros medicamentos. Quais são os efeitos colaterais desse analgésico aí tão usado? Primeiro, que pode dar reação alérgica. Então a dipirona pode sim causar reações alérgicas graves, né? Até choque anafilático, que é uma emergência médica. Né? Outros sintomas que podem dar são urticária, coceira, vermelhidão no corpo, inchaço, às vezes dificuldade ali para respirar, diminuição da pressão arterial. Então, caso você tenha algum desses sintomas, procure atendimento médico imediato. No hospital ou mesmo no atendimento médico ali de consultório, né, a gente costuma perguntar para o paciente se ele é alérgico a algum medicamento. Já vi pessoas dizerem que é alérgico a dipirona só porque teve náusea, por exemplo. Ter náusea, né, só ter náusea não significa que você teve uma reação alérgica à medicação. Pode ter sido apenas um efeito colateral do remédio. A dipirona pode causar problemas também no trato gastrointestinal. Então pode dar náusea, vômito, causar irritação no estômago, no intestino, dar dor abdominal, às vezes diarreia e, em raros casos ali, até úlceras. Algumas pessoas podem ter efeito ali no sistema nervoso. Então ter tontura, vertigem, sonolência, até confusão mental, mas isso é raridade da raridade. Quando ele é usado ali em altas doses, sem orientação médica, né, aquele uso abusivo, ele pode causar problemas no fígado e nos rins. Então nunca tome remédio, nenhum medicamento sem a orientação do teu médico. Além disso, a dipirona pode causar também problemas ali no sistema sanguíneo. Raramente a dipirona pode causar anemia, né, diminuição ali do número de células brancas no sangue. Além desses efeitos colaterais, a dipirona também pode interagir com outros medicamentos, incluindo anticoagulante, antihipertensivo, medicamento para diabetes e outros analgésicos. Por isso eu sempre digo, informe o teu médico sobre todas as medicações que você toma antes de começar ali, ou antes de tomar dipirona. Se for atendido ali no pronto-socorro por algum médico que não conhece o teu histórico, lembra sempre de passar toda a lista de medicamento, né, que você usa para evitar essas interações medicamentosas e ele poder te prescrever a dipirona sem problema nenhum. E só uma curiosidade, sabia que a dipirona não é vendida nos Estados Unidos? Então a dipirona é usada na Europa, América Latina, Ásia. Nos Estados Unidos, eles acabam usando outro analgésico, que é o paracetamol, que também tem no Brasil. O paracetamol também pode ser usado em pacientes cardiológicos, né? Sempre ali com orientação médica. Essa medicação não tem um efeito ali anti-inflamatório tão forte ali quanto a dipirona. Ela é mais para aliviar ali quadros de dor, também abaixa a febre. É importante você saber que o paracetamol pode ter interação também com outros medicamentos, né? Então depende aí da condição de saúde de cada paciente. Por exemplo, o paracetamol deve ser usado com cautela em pacientes com doença hepática ou em combinação ali com outros medicamentos que afetam o fígado, porque o excesso de paracetamol pode levar aí a danos hepáticos. Além disso, existe uma dose máxima por dia. Além dessa dose, ela pode ser tóxica e em alguns casos até fatal, pessoal.